começo de janeiro, meditando na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. O tema geral dessa série é Esperança para uma Igreja Atribulada. E hoje de manhã nós vamos meditar em 1 Tessalonicenses capítulo 3, versos 1 a 13. Uma passagem um pouco mais longa aí daquelas que nós temos visto nas últimas semanas. Algumas questões introdutórias, antes da gente ler o texto bíblico. A gente lembra aqui que a igreja de Tessalônica foi fundada por Paulo durante sua segunda viagem missionária. Nós podemos ler sobre isso em Atos capítulo 17. Tanto nas cartas como em Atos 17, a gente percebe que os de Tessalônica receberam a palavra com muita voracidade, com fome de fato. Eles receberam a palavra como vinda de Deus. Isso aconteceu mais ou menos em 50 depois de Cristo, cerca de 20 anos depois da morte, sepultamento, ressurreição e ascensão de nosso Salvador na província da Judéia. Em Atos 17, nós lemos que Paulo ficou um tempo em Tessalônica, mas ele recebeu uma resistência vindo de judeus que não aceitaram a mensagem de Jesus como único Messias, e ele teve que sair à noite de Tessalônica, foi para Bereia, depois Atenas, onde ele prega um famoso sermão no Areópago, e finalmente ele chega em Corinto, onde ele vai ficar mais ou menos 1 ano e meio naquela cidade. Nesse ínterim, ele vai enviar Timóteo de volta para Tessalônica, para que Timóteo possa ver como a igreja está se desenvolvendo e trazer também resultados para Paulo. Esse é o contexto da escrita dessas duas epístolas. Elas foram escritas aí mais ou menos entre 50, 51, talvez 52 depois de Cristo, pouco tempo depois de Paulo ter plantado essa igreja. Uma igreja bem sólida, uma igreja apaixonada, uma igreja que amava Paulo e amava a mensagem que Paulo entregou a ela. Essas cartas são importantes porque provavelmente foram as primeiras que Paulo escreveu. Há uma disputa aí se Gálatas ou Tessalonicenses vem em primeiro lugar, mas estão entre as 3 primeiras cartas que Paulo escreveu. E Tessalonicenses, as 2 epístolas, revelam bastante do estilo de ministério de Paulo e também traz bastante ensino sobre tribulação e a iminente segunda vinda de Cristo. Já abordamos até o presente momento, um pouco aí foi falado sobre a eleição e como da eleição flui a fé, a esperança e o amor, e a gente vê isso em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versos 2 a 10, Vimos também um pouco dos frutos do ministério dos missionários entre os de Tessalônica, capítulo 2, versos 1 a 12. Depois, sobre como os tessalonicenses receberam o evangelho como palavra de Deus, capítulo 2, versos 13 a 16. E, finalmente, como o amor é o amor atuante, né? Ou como Paulo fala em Gálatas, a fé ativa no amor, ela é altruísta, ela foca o próximo, não a si mesmo, capítulo 2, versos 17 a 20. Agora, Paulo trata das razões da sua ausência, porque ele não voltou aos crentes, à igreja em Tessalônica, mas ele também ora pelos cristãos daquela cidade. 1 Tessalonicenses capítulo 3, versos 1 a 13. Por isso, não podendo esperar mais, achamos por bem ficar sozinhos em Atenas e enviar o nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecer e animá-los na fé, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Pois, quando estávamos com vocês, predissemos que íamos passar por aflições, o que de fato aconteceu e é do conhecimento de vocês. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei perguntar a respeito da fé que vocês têm, temendo que vocês fossem provados pelo tentador e o nosso trabalho se tornasse inútil. Agora, porém, com o regresso de Timóteo vindo do meio de vocês, trazendo-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm, e ainda de que sempre guardam grata lembrança de nós, desejando muito nos ver, como aliás também nós temos vontade de ver vocês. Sim, irmãos, por isso ficamos animados a respeito de vocês, pela fé que vocês têm, apesar de toda a nossa necessidade de tribulação, porque agora vivemos, se vocês estão firmes no Senhor. Pois que ação de graças podemos render a Deus no que se refere a vocês, por toda a alegria com que nos regozijamos por causa de vocês diante do nosso Deus? Oramos noite e dia, com o máximo empenho, para que possamos ir vê-los pessoalmente e suprir o que ainda falta à fé que vocês têm. Que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus Cristo, nosso Senhor,
preparem o vosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vida de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. A passagem pode ser dividida em 4 partes, ok? O tema geral é o pastor e o seu cuidado pelo povo de Deus. A primeira parte vai do verso 1 ao verso 5, trata da missão de Timóteo em Tessalônica. A segunda parte vai do verso 6 ao verso 8, é o relato de Timóteo a Paulo e como ele reagiu a esse relato. Depois, os versos 9 e 10, nós temos aí Paulo dando ação de graças pelas notícias recebidas. E, finalmente, versos 11 e 13, nós temos uma oração de Paulo. Paulo começa dizendo que ele preferiu ficar sozinho em Atenas. Quando nós lemos capítulo 17 de Atos, nós descobrimos que Paulo tem que sair às pressas de Tessalônica por causa das perseguições que a igreja estava enfrentando. Um dos líderes dessa igreja, inclusive, é levado diante dos magistrados. Jason é o nome desse líder. E Paulo vai a Atenas. E ainda em Atos 17, o texto vai dizer que Paulo fica atribulado. Ele se aflige em Atenas, porque ele ali vê um monte de deuses falsos, o coração dele se agita vendo que os atenienses, eles tinham miríades de deuses falsos, mas eles não cultuavam o Deus desconhecido, Yahvé, o único Deus vivo e verdadeiro. Mas mesmo aflito em Atenas, ele prefere abrir mão de ter a companhia de seu jovem pupilo, Timóteo, para beneficiar os crentes em Tessalônica. O plural aqui não indica que Paulo estava com outras pessoas. Paulo usa o plural, mas o plural não deve ser encarado literalmente. Paulo fica sozinho, de fato, em Atenas. Aliás, a palavra que Paulo emprega aqui para descrever o seu estado em Atenas é que ele foi abandonado como se um grande amigo dele tivesse morrido. O que Paulo quer destacar no verso 1 é que ele ama tanto a igreja de Tessalônica que ele está pronto a ficar sozinho numa cidade que o oprime, onde ele se sente atribulado, porque ele quer beneficiar a igreja em Tessalônica. Então, ele mostra de forma prática o quanto ele ama essa igreja nova, ao ponto de ficar sozinho em Atenas e despachar Timóteo como seu mensageiro, alguém para levar palavras de conforto para a igreja de Tessalônica, mas também para trazer notícias das perseguições que a igreja está enfrentando quando ele a deixou. Isso é o que Paulo diz aí no verso 1. Ele fica sozinho em Atenas e envia o nosso irmão Timóteo. A palavra aqui é importante. Timóteo é alguém caro a Paulo. Paulo está pronto a abrir mão de alguém a quem ele ama para beneficiar essa nova igreja. E Paulo, ele oferece 2 títulos para Timóteo que são importantes aqui. Em nossa tradução, Timóteo é chamado de ministro de Deus. Só que a palavra no grego, ela é mais forte. Ela pode ser tratada, ou melhor traduzida, dizendo que Timóteo é servo de Deus, ou mais precisamente, Timóteo é um cooperador de Deus. Timóteo é alguém que trabalha com Deus, alguém que é parceiro de Deus. Não é pouco elogio. Paulo, então, está despachando alguém que ele ama, alguém que ele está formando para ser o ministro no futuro, e Timóteo vai depois pastorear a igreja em Éfeso, e a gente sabe disso por outras fontes, mas esse Timóteo é irmão de Paulo, é considerado como um irmão querido de Paulo, e é alguém que é chamado de ministro, um servo, um cooperador de Deus no Evangelho de Cristo. Paulo abre mão da companhia desse irmão para beneficiar a igreja em Tessalônica. Paulo mostra de forma prática o quanto ele ama essa igreja em Tessalônica. E Timóteo, ele é ministro de Deus, ele é servo de Deus, ele é cooperador de Deus no Evangelho de Cristo. A palavra Evangelho, todos nós sabemos o significado dela, boa notícia. Ela se refere ao que Deus fez em Cristo na cruz, na sepultura e depois na ressurreição. Mas é interessante a fraseologia aqui, é Evangelho de Cristo. O que dá a entender aqui que Cristo é o conteúdo dessa boa nova. Timóteo, então, ele é um cooperador de Deus em anunciar Jesus como uma boa nova, mas também Jesus é o autor dessa boa nova. Jesus é o centro da mensagem que Timóteo é comissionado como cooperador, como servo ou como ministro. E Paulo fala aqui do papel de Timóteo.
Timóteo é enviado para a igreja em Tessalônica, vindo de Atenas, para quê? Para fortalecer a igreja. A palavra grega aqui tem a ideia de servir de pilastra, servir de coluna àquela igreja, e para animar aquela comunidade, isto é, ser uma fonte de encorajamento para aquela comunidade. O que nós temos aqui, irmãos e irmãs, são pistas para a gente entender o que é um pastor de verdade. E a gente começa a perceber o que é ser um pastor de verdade, olhando não só a postura de Paulo, mas a forma como ele caracteriza o jovem Timóteo. Paulo está pronto a ficar sozinho numa cidade hostil à fé, uma cidade que nunca ouviu a fé, por amor à igreja em Tessalônica, porque ele tem saudade e preocupação da igreja em Tessalônica. E ele manda alguém que lhe é caro, alguém que lhe é querido. Só que ele manda alguém que é cheio de dons, alguém que é reputado como ministro, como servo cooperador de Deus, no anúncio do evangelho de Cristo, Cristo como autor e conteúdo dessa mensagem. E Timóteo é enviado para servir de coluna, de pilastra e para encorajar pessoas. Literalmente jogar pessoas para cima. Esse é o papel do ministro cristão, do servo de Deus. Ele joga homens e mulheres para cima para quê? Para eles crescerem na fé. Então a obra do pregador, a obra do ministro do evangelho, inclui mais do que evangelização, inclui mais do que o anúncio de que Cristo é o único Salvador. Inclui também sustentar homens e mulheres na fé de Deus, na fé em Deus, através de Jesus Cristo. Então, um obreiro de verdade, ele é apontado como aquele que quer erguer a comunidade, quer que a comunidade se erga, se levante. O verdadeiro obreiro, como a gente aprende aqui, não é aquele que esmaga a comunidade, que oprime a comunidade. Nós temos momentos de confissão aqui. Esses momentos de confissão são precedidos pelo anúncio da lei, e a lei mostra a nossa miséria diante de Deus. Mas imediatamente depois vem uma promessa. Nós somos novos homens, novas mulheres em Cristo, se nos quebrantamos diante de Deus. Então, o papel do obreiro é erguer a comunidade, ver a igreja, ver a comunidade crescer na fé. E a fé aqui tem um duplo significado. A fé aqui é a fé em Deus e em Cristo, e você tem que notar como em toda a epístola, desde o primeiro capítulo, Paulo coloca Jesus lado a lado de Deus, e vamos voltar a esse ponto aqui, mas a fé também é conteúdo, é aprendizado. Então Paulo envia esse irmão querido, Timóteo, que é um servo, um cooperador de Deus, um ministro de Deus, para anunciar o evangelho de Cristo, para sustentar, para encorajar a igreja no crescimento, não só na confiança, mas no aprendizado do conteúdo da fé. E é assim que a gente identifica um obreiro de verdade, alguém que é digno de ser chamado ministro de Deus, servo de Deus, cooperador de Deus. Nenhum de nós pode ser enganado aqui. E Paulo continua. Esse jovem é enviado à igreja de Tessalônica para que, fortalecida e animada na fé, ela não seja inquietada por tribulações. A ideia de inquietação aqui é importante para a gente. Ela tem um duplo significado. Ela pode ser traduzida como a igreja crescer na fé para não ser perturbada ou iludida. Em outras palavras, ao usar essa palavra perturbação, Timóteo é enviado para encorajar a igreja na fé, para ela não ser perturbada. A ideia de ser perturbada aqui lembra que há duas fontes de inquietação para a gente. Uma perturbação externa, movida pela perseguição, a igreja sendo perseguida externamente pelos seus inimigos externos, mas também uma outra fonte de perturbação é a igreja ser seduzida, iludida e desviada na fé. Um tipo de perturbação que pode ocorrer internamente dentro da comunidade. Então, Paulo envia Timóteo para que a igreja seja fortalecida e animada na fé, para ela não ser perturbada ou iludida, inquietada por inimigos externos e internos. E ele vai dizer que ela não deve ser inquietada no meio de tribulações, que pode ser traduzido aqui também por aflições. Paulo tem em vista aqui enviar Timóteo como ministro, como servo cooperador de Deus, para
preparar a igreja para tribulações e para aflições que ela vai enfrentar. E Paulo conclui o verso 3 com uma frase curiosa e muito importante. Porque vocês mesmos sabem que fomos designados para isso. Irmãos e irmãs, Paulo, pressupondo que Deus é soberano, que o seu Filho, Jesus, é o Senhor de todo o cosmos, ele lembra que as tribulações por causa da fé não ocorrem por mera causalidade ou acaso. Elas foram designadas, foram destinadas. A tribulação está diante de cada um de nós e de todos nós juntos. Nós não temos como fugir das tribulações. Nós sabemos, ou aprendemos aqui, que nós vamos enfrentar tribulações. Como já tem sido repetido aqui, esse mundo aqui não é um hotel. Se ele fosse um hotel, a gente reclamaria do serviço. Esse mundo aqui é um campo de batalha. Cada um de nós, se somos da fé, chamados a sermos animados e encorajados da fé, nós estamos num campo de batalha. Nós não somos daqueles que ficam reclamando e gemendo diante de perturbações e tribulações, porque nós aprendemos na palavra sagrada, desde os primórdios, que como povo de Deus, nós somos designados para esse tipo de tribulação ou inquietação. Um comentarista, Howard Marshall, ele diz o seguinte: o encorajamento que Paulo lhes dá nas suas aflições, para evitar que sejam inquietados por elas, é a lembrança de que a perseguição é o destino dos cristãos. Vou repetir aqui. A perseguição é o destino dos cristãos, para o qual foram designados. Se uma pessoa sabe que algo desagradável faz parte do seu destino, que é inevitável, então fortalece-se para enfrentá-lo e não pensará que é um sinal de que está no caminho errado, nem será tomado por surpresa. A crença de que o caminho cristão inevitavelmente envolve o sofrimento e a perseguição era o ensino comum no Novo Testamento, tanto da parte de Jesus como da parte dos apóstolos. Era vista como parte do mal que sempre aumentava no mundo e que antecederia a vinda gloriosa de Cristo e o desfecho da história. Os cristãos podiam considerar o sofrer com Cristo como sendo o preliminar essencial para compartilhar do seu reino celestial. E, na realidade, o fato do sofrimento como cristão era, até certo ponto, garantia de que a pessoa era realmente um membro do povo de Deus e destinado para a glória celestial. Entendida dessa maneira, a tribulação não deve perigar a fé, mas sim fortalecê-la. Então, diante de perseguição, diante de tribulação, diante dos abalos que ocorrem em nossa cultura, nós não tememos. Nós sabemos que fomos destinados para isso. E a marca de que somos cristãos de verdade é que nós nos preparamos para enfrentar tribulação e provação. Essa semana foi noticiado de que o evangelista americano Francis Chan, que deixou uma mega igreja na América para ser plantador de igreja na Ásia, ele foi expulso de Hong Kong por instigação do Partido Comunista da China. Por quê? Porque ele plantou 3 igrejas domésticas. Só que na saída dele, o que o surpreendeu é que, ao conversar com os líderes das igrejas domésticas, ele percebeu que eles mesmos não estavam prontos a enfrentar tribulação. E ele vai dizer: você precisa entender que há algo muito errado em sua vida se você não quiser morrer. Ele está comentando o texto de Paulo, que o viver é lucro, o morrer é ganho. As pessoas estão segurando suas vidas com tanto medo da morte. É como se não acreditássemos realmente nas promessas da Bíblia de algo melhor. Irmãos e irmãs, nós estamos no vale da sombra da morte. Nós lutamos com tribulações, com provações. Só que nós não tememos, porque isso foi designado para nós. Antes, nós precisamos aproveitar esses momentos que temos aqui para sermos fortalecidos e animados na fé, para não sermos inquietados. Como você lida com tribulações? Como se lida com o vale da sombra da morte? Como se lida com o temor da morte? Será que você lida com o pavor da tribulação e da perseguição, batendo os pés no chão como uma criança birrenta e dizendo: não, eu não quero passar por isso, não quero que Cristo volte agora, eu preciso casar, eu quero me formar, mas eu quero ter filhos. Irmãos, irmãs, essa vida é o nosso campo de batalha. O tempo que temos aqui, a gente tem que aproveitar esse tempo aqui, é um tempo de treinamento, para que, como Paulo diz aqui, a gente seja fortalecido e animado na fé,
para não sermos surpreendidos quando as tribulações vierem. E olha o verso 4 aí. A ideia de predissemos é que Paulo ensinou isso várias e várias e várias vezes nas poucas semanas que ele esteve em Tessalônica. Isso aqui é importante para a gente. Paulo passou talvez aí um mês no máximo em Tessalônica, plantando essa igreja. Pela resposta que as pessoas deram à mensagem pregada, parece que o Espírito Santo foi derramado com muito poder naquela cidade, porque as pessoas correram apaixonadas por ouvir Paulo pregando que Jesus é o Cristo, é o Messias. Mas um ponto importante que é destacado aqui é que Paulo, mesmo passando pouco tempo com aquela igreja, enfatizou de novo que a igreja passaria tribulações e ela foi destinada para isso. Quando a gente evangeliza, então, a gente tem que lembrar que nós estamos chamando pessoas para crer em Cristo e estar prontas a tomar a cruz que Cristo tomou. E a gente não pode aqui espiritualizar essa cruz. Nós estamos chamando homens e mulheres para crer em Cristo e estar prontos a ser martirizados por amor de Cristo. A evangelização, então, inclui o preparo de pessoas para estarem prontas a morrer para Cristo. O Evangelho não assegura aos seguidores de Jesus uma vida de sossego ou de aprovação pública. E aqui, muito do cristianismo aculturado do Ocidente é colocado em xeque. A mensagem da prosperidade também é colocada em xeque aqui. A marca de uma igreja que é firme, que é verdadeira, é que ela vai ser atribulada. Ela foi destinada para a tribulação. Como Tertuliano disse há tanto tempo atrás, o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. E Dietrich Bonhoeffer, que foi executado faltando 2 ou 3 semanas para o final da Segunda Guerra Mundial, ele escreve no seu livro Discipulado: o sofrimento é, pois, a característica dos seguidores de Cristo. O discípulo não está acima do seu mestre. O discipulado é sofrimento obrigatório. Por isso, Lutero inclui o sofrimento no rol dos sinais da igreja verdadeira. Gente, isso aqui é muito forte. Tecnicamente, a gente define a igreja verdadeira, a gente até falou sobre isso aqui, como a comunidade da palavra, a comunidade do batismo, a comunidade da ceia, a comunidade da disciplina ou do discipulado. Só que Lutero ele incluiu um outro ponto, uma marca da igreja verdadeira, a igreja sofredora, uma igreja pronta a sofrer por Cristo. Lutero definiu a igreja como a comunidade dos que são, entre aspas, perseguidos e martirizados por causa do Evangelho, fecha aspas, que não quiser tomar sobre si a cruz, que não quiser expor sua vida ao sofrimento e à rejeição por parte dos seres humanos, perde a comunhão com Cristo e não é seu discípulo. Quem, porém, perder a sua vida no discipulado, no carregar da cruz, tornará a encontrá-la no próprio discipulado, na comunhão da cruz com Cristo. Estamos prontos a sofrer pelo Evangelho de Deus em Cristo? Estamos prontos a entregar nossa vida por causa dessa mensagem única e salvadora? Estamos prontos a ser atribulados, mas mantendo a fé, a constância, a fortaleza no meio da tribulação? Verso 5, Paulo continua dizendo que ele estava ansioso para saber notícias do que aconteceu em Tessalônica. E isso é curioso para a gente hoje, né? Hoje a gente está acostumado com WhatsApp, Telegram, celular, mensagens sendo trocadas rapidamente. Naquela época as mensagens demoravam muito a chegar. Os correios andavam a cavalo pelo império, por estradas pavimentadas, mas eles demoravam, essas notícias demoravam a chegar. E Paulo aqui comunica aos crentes em Tessalônica que ele estava ansioso. Ele está ali em Atenas, sozinho, atribulado pelo que ele está vendo, mas preocupado com a igreja de Tessalônica. Aí ele manda Timóteo a Tessalônica para perguntar a respeito da fé que vocês têm. De novo, a palavra fé tendo duplo emprego aqui, tanto no sentido da confiança em Deus, em Jesus, mas também no conhecimento, no crescimento do conhecimento da fé verdadeira. Temendo que vocês fossem provados, ok? No grego aqui, a ideia aqui é que isso é uma possibilidade, os crentes serão provados, mas ele termina dizendo, né, ele temendo que eles fossem provados, temendo que o trabalho não tivesse se tornado inútil. Só que essa última frase aqui é hiperbólica. Paulo, ele coloca essa frase sabendo que ela não vai acontecer. Ele, de um lado, está preocupado com as tribulações que a igreja estava enfrentando quando ele a deixou, mas ele sabe que a pregação não é inútil. Melhor dizendo, a frase aqui é uma questão meramente retórica. Só que ele coloca um ponto importante aqui. Ele teme que a igreja, possibilidade, tenha sido provada pelo tentador.
E no sermão passado, já deve ter sido visto aqui, que Paulo tem em mente aqui Satanás, que estava barrando a possibilidade de Paulo voltar a Tessalônica. Então, prestem atenção, a igreja em Tessalônica estava sendo atribulada, estava sendo tentada pelo próprio diabo. Era o diabo que estava agindo por meio de homens, por meio de seres humanos, seus instrumentos, para atribular e para tentar aquela igreja. A ideia que Paulo transmite aqui aos crentes de Tessalônica é que a tentação satânica é um teste de fé. E nós somos tentados por Satanás. A gente pode não falar muito sobre ele, mas nós estamos lutando contra ele todo o tempo. Ele está ao nosso derredor. Ele, seus demônios, suas legiões satânicas, eles estão agindo ao nosso derredor. E nós somos tentados todo o tempo, e só não caímos, só não é inútil o que foi nos pregado, porque Deus nos sustenta e Deus envia pessoas para nos animar e nos fortalecer na fé, como já vimos há pouco aqui. Mas um ponto aqui que tem que ser destacado é que Paulo aqui mostra o que é ser pastor de novo. O pastor, ele aqui tem uma atitude de solidariedade com sua comunidade. Ele tem um espírito aqui de solitude para que seu rebanho não desvie da fé. Mas, do outro lado, o verdadeiro pastor confia no poder de Deus para conservar essa comunidade fiel a si mesmo. E quando a gente busca pastores, quando a gente vai julgar pastores, a gente tem que julgar e buscar pastores à luz do que a gente está aprendendo aqui. E aí Paulo passa a falar agora do relato de Timóteo. E é bonito aqui que ele fala aqui do regresso de Timóteo. Timóteo volta para Atenas, trazendo as boas novas aí para Paulo, e do meio, né, deles. E ele diz aqui, Timóteo trouxe-nos, né, boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. A palavra boas notícias aqui é a palavra evangelho. É muito bonito isso aqui. A gente viu há pouco que Timóteo é um servo de Deus no Evangelho de Cristo. E o significado do Evangelho ali é a mensagem a respeito de Cristo, da sua morte na cruz, do seu sepultamento, da sua ressurreição. Mas Paulo aqui introduz um ponto interessante. A boa notícia que Timóteo trouxe de Tessalônica para ele em Atenas, ou talvez agora em Corinto, foi como o Evangelho. Paulo está lá ansioso, preocupado, num ambiente estranho, querendo saber notícias da igreja que ele teve que abandonar no meio da noite porque estava sendo perseguida, e agora Timóteo chega para ele e começa a comunicar a ele boas coisas que ainda ocorrem naquela igreja, e ele recebe isso como evangelho, como boa notícia. Qual é o ponto aqui? O ponto é que o evangelho inclui também as boas notícias sobre o resultado que esse evangelho está produzindo. Quando a gente ouve, por exemplo, boas histórias de missionários do campo, quando a gente ouve história de conversões espetaculares, isso anima a gente, isso joga a gente para cima, isso também é parte do evangelho. Uau, olha o que o evangelho está fazendo, olha o que a fé está fazendo. Alguns de vocês viram o jogo ontem e 2 jogadores pelo menos testemunharam da sua fé. Talvez pessoas que nunca ouviram sobre Deus, sobre Jesus, sobre o evangelho, estavam ouvindo ali aqueles jogadores dando testemunho. E daqui a pouco a gente ouve, olha, fulano se converteu pelo que o jogador falou ali no final do jogo. Uau, isso é boa nova, isso é boa notícia. Isso mostra a veracidade do que nós cremos, do Evangelho de Deus em Cristo Jesus. Isso aquece o nosso coração. E o que aquece o coração de Paulo aqui? É que ele ouve Timóteo falar de que aqueles crentes estavam crescendo na fé e no amor. Essas palavrinhas andam juntas nessas primeiras epístolas de Paulo. Em Gálatas 5, Paulo fala da fé que é ativa no amor. É uma frase até importante para os luteranos. A ideia aqui é que a igreja em Tessalônica novinha, Paulo passou ali talvez um mês, ela é abundante em fé e amor. 2 qualidades que resumem a essência do cristianismo. Fé em Deus e Cristo. E, por causa dessa fé, um amor que é prático, um amor que age, um amor que é visto pelas pessoas, e Paulo vibra, Paulo está consolado, ele fica contente em ouvir da fé e do amor que os crentes em Colossenses e Tessalônica têm. E ele vai mais, ele fica alegre, ele fica contente, porque os crentes em Tessalônica têm uma grata lembrança dele. Como é triste, e a gente está falando aqui em parte do pastorado aqui, quando um pastor ele se move de uma igreja para outra e aquela primeira igreja não tem mais boas lembranças
ou não tem boas lembranças dele. Isso é triste. É algo que é desconfortável até. Puxa, aquele pastor, a esposa do pastor, reclamações, mágoas. Não é essa a experiência de Paulo aqui. Paulo ele fica contente não só porque ele ouve da fé e do amor da igreja em Tessalônica, mas porque a igreja em Tessalônica guarda uma grata lembrança de Paulo e deseja muito ver Paulo. A ideia aqui é que aquela igreja gravou na memória o que Paulo fez por eles. E acalenta essa memória diante deles. Eles estão ansiosos para que Paulo volte. E isso é um ponto legal, né? O pastor deixa a primeira igreja, vai para a segunda, daqui a pouco aquela primeira igreja convida aquele pastor a pregar de novo, porque aquela primeira igreja tem saudade daquele obreiro, tem saudade da família daquele obreiro, quer ouvir aquele obreiro pregar de novo naquela primeira igreja. E essa é a experiência de Paulo aqui. Essa deve ser a experiência de obreiros verdadeiros, cooperadores de Deus de verdade, ministros e servos de Deus no Evangelho de Cristo, que sejam verdadeiros. E aí, verso 7, Paulo começa a falar do seu ânimo. Ele fica animado a respeito da fé que os de Tessalônica têm. E aí ele fala agora de si. Ele ficou animado em meio à necessidade e tribulação. Duas palavrinhas também aqui interessantes, né? Necessidade fala de problemas externos, Paulo estava enfrentando em Atenas, e tribulação, aflição, perseguição. Você lembra que Paulo prega um sermão no Areópago, e ao final do sermão, pessoas vão virar a cara com nojinho da mensagem de Paulo, sobretudo quando ele toca na ressurreição de Cristo. Cristo não ficou preso à morte, ele voltou à vida, seu corpo foi recomposto na ressurreição. Outras pessoas ficam, olha, vamos escutar sobre isso mais. E uma outra parte, Dionísio, inclusive, abraça aquela mensagem. Algo pouco encorajador para Paulo, que no centro do culto do mundo greco-romano, uma terça parte, ouvindo-o, tenha abraçado a fé. Talvez ele esteja fazendo aqui referência a essa resposta tímida que ele encontra em Atenas. Mas ele é animado, mesmo em Atenas, mesmo nessa situação, ele é encorajado, confortado, consolado pelas notícias que Timóteo trouxe. E assim sucede com obreiros, com pastores. A gente escuta de outras igrejas que nós passamos, ou a gente escuta do que Deus está fazendo na vida de outros obreiros, colegas nossos. Uma igreja de um colega meu, lá do Ceará, ela simplesmente duplicou o número nesse tempo que a gente está vivendo, duplicou o número de membros nesse tempo que a gente está vivendo. E ele coloca isso para mim, para outros amigos, eu vibro com isso. Isso é boa notícia. Outro colega lá do Rio de Janeiro diz, olha, nós temos que fazer mais classes de novos membros porque não para de chegar gente em nossa igreja, num tempo como estamos vivendo. Isso tem que aquecer o nosso coração. Isso aumenta o nosso ânimo, sobretudo o ânimo daqueles que são atribulados. Verso 8, porque agora vivemos se vocês estão firmes no Senhor. A ideia aqui é que Paulo em Atenas, se sentindo sozinho, ele é como se recebesse um alento, um sopro de vida. Vivemos mais uma vez, seria a tradução literal de agora vivemos. Quer dizer, Paulo tem interesse nos seus filhos espirituais. Se eles estivessem fracos, ele ficaria mais fraco e mais desencorajado. Como eles estão fortes, Paulo se sente revigorado com o crescimento espiritual deles. Ele experimenta renovação a despeito das aflições que os de Tessalônica estavam enfrentando e que ele estava enfrentando também em Atenas. E ele diz que ele recebe esse alento porque os de Tessalônica estão firmes no Senhor. O Senhor aqui é Jesus. E o Senhor aqui não é o Senhor só do nosso coraçãozinho, é o Senhor de todo o cosmos. É o Messias, o verdadeiro e único Messias. Paulo está contente, ele está revigorado, porque ele ouve que os Tessalônicos estão firmados na fé em Jesus Cristo. Nesse sentido, meus irmãos e irmãs, não basta falar de Deus. Deuses há muitos. Nós falamos do Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, podemos começar falando de Deus como Pai, mas precisamos apontar que esse Deus é Pai de Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador, e a gente se regozija quando ouve de pessoas colocando a fé, descansando a fé em Jesus Cristo. E aí, verso 8 ainda, ele
começa agora a se mover para falar da vida, da satisfação dele, da oração que ele vai fazer para os crentes em Tessalônica. Mas só para parar um pouquinho aqui, como eu tenho tentado mostrar para vocês aqui, nesses primeiros 8 versos nós temos uma descrição do espírito pastoral verdadeiro. Nenhum de nós aqui deve ser enganado por obreiros, presbíteros, diáconos, professores. Nós temos aqui um pequeno roteiro para analisar se um homem é de fato um obreiro de Deus, um servo de Deus, um cooperador de Deus mesmo. Em última instância, o que nós buscamos em pastores? O que vocês devem requerer de mim, do Tiago, do Diego, de outros que venham a servir como pastores, do Rogério, que venham a servir como pastores aqui na nossa igreja? Será que os nossos pastores tratam a gente com afeto? Porque é isso que a gente vê aqui em Paulo. Paulo cheio de afetos. Aqui não rola aquela caricatura de Paulo sisudo. O verdadeiro obreiro pastoral, ele trata as pessoas com calor, com afeto. Será que os nossos obreiros demonstram ansiedade em ver a gente crescer na fé em Cristo? Lembra, o obreiro não é alguém que vai esmagar a comunidade, vai colocar uma canga, um jugo na comunidade. Não, o obreiro quer ver pessoas crescendo. Ele quer ver crianças se tornando homens e mulheres vigorosos na fé. Será que nossos pastores são ansiosos para ver a nossa igreja crescer? Será que nossos pastores estão prontos a nos ajudar quando precisamos? Será que nossos pastores demonstram alegria genuína com as nossas vitórias, nossas conquistas, sobretudo nosso crescimento na fé? Nossos pastores oram pela gente? E aí a gente começa a entrar na última parte do texto aqui. Versos 9 e 10, nós agora temos Paulo exprimindo sua satisfação, tendo ouvido os relatos do jovem Timóteo. Ele começa dizendo que, porque ouviram que eles estão firmes no Senhor, ele agora rende ação de graças a Deus por eles, pelos crentes em Tessalônica. Não é por causa de cargo, não é por causa de algum ganho financeiro, social, político, mas ele dá graças porque ouve que os crentes em Tessalônica estão firmes na fé. Ele dá graças. O que significa dar graças? Devolver, dar de volta. Paulo reconhece aqui que todos os benefícios que ele recebe, inclusive ouvir um bom testemunho da igreja de Tessalônica, é obra de Deus. Ele devolve a Deus o que Deus mesmo está dando e está fazendo. Então ele dá graças, ele rende louvor. Mais do que isso, o texto diz que ele se regozija. Paulo aqui está se deleitando em Deus pelo que ele ouve do relato de Timóteo. Deleite, regozijo. Nós temos experimentado isso quando ouvimos ações de graças do que Deus tem feito com seu irmão, sua irmã do seu lado. E ele tem alegria. O coração dele está alegre, está cheio de gratidão. Pode ser parafraseado o verso 9 da seguinte forma: estou tremendamente grato a Deus. Reconheço, porém, que sou incapaz de dar-lhe a gratidão que merece. Paulo exulta na presença de Deus. Paulo aqui é como se derramasse na presença de Deus pelas boas novas que ele ouve da igreja de Tessalônica. Aquilo infunde como que aço no seu corpo, reanimando, dando ânimo para ele continuar pregando o evangelho, e assim o fará daqui a pouco indo para Corinto, onde ele vai plantar também uma igreja, ou vai ajudar uma igreja naquela cidade. Verso 9, ou verso 10, ele começa dizendo que ele ora noite e dia com o máximo empenho. Ele não esquece aquela igreja no que é o mais importante: orar. Ele sabe que os impedimentos que bloqueiam o caminho dele de voltar para Tessalônica são satânicos. Ele quer ver que aquela igreja cresça também na fé. E a forma do impedimento ser removido e a igreja de fato crescer na fé é orando. E nesse sentido aqui, todos somos chamados à oração. Daqui a pouco eu vou tentar explicar isso noite e dia. Parece que Paulo era um tipo de monge que passava o tempo todo na sua cela orando, mas não é o caso aqui. Mas vamos chegar lá. Mas o fato é que nós somos chamados a nos integrar com Paulo em oração, oração constante, como diz o texto, oração com o máximo empenho, suplicando e orando para que as obras satânicas sejam desfeitas e a gente possa crescer
na fé, a gente possa ter nossa fé ampliada. A fé como confiança em Deus e Jesus, e a fé também como conhecimento de que a gente vai ser atribulado, mas Cristo vai voltar em glória no último dia. E aqui a gente não tem desculpa para não orar. Um comentarista conta a seguinte história. Conta-se que uma doméstica se tornou membro de uma igreja. Foi-lhe perguntado que obra cristã realizava. Ela repôs não ter tido a oportunidade de fazer muito, porque tinha muitas ocupações. Mas a doméstica disse: quando me deito, levo para a cama o jornal da manhã e leio as notícias dos nascimentos por orar por todas as crianças. Quando leio as notícias de casamentos, oro para que os novos casais sejam felizes. Quando leio as notícias fúnebres, oro para os que estão de luto serem consolados. Somos chamados aqui, como Paulo, a orar em todo o tempo. A gente não tem desculpa para não orar. Sobretudo, e aí a gente entra aqui na parte final do texto, versos 11 a 13, quando descobre que a oração de Paulo é pequenininha. Depois experimenta cronometrar quanto tempo você faz para fazer essa oração dos versos 11, 12 e 13. 20 segundos? 30 segundos? Os Salmos são o nosso livro de oração por excelência, o nosso manual de oração por excelência na Bíblia. E os Salmos são pequenos. Quanto tempo você leva para recitar o Salmo 1 como oração, Salmo 2 como oração? O Salmo 119 é maior, mas é um entre tantos outros salmos pequenininhos. Qual é o ponto aqui? Não importa o tempo da sua oração, importa a qualidade da sua oração. Essa aqui é a questão importante para nós aqui. Por isso a gente é chamado a se irmanar com Paulo, orando em todo o tempo, noite e dia, com o máximo empenho. A ideia que Paulo quer transmitir para a gente aqui é que tudo que ocorre em nossa vida, e lembra da história da doméstica, deve ser motivo de oração. Tudo que está ocorrendo, aquilo que pesa para nós, a gente coloca como intercessão, como súplica na presença de Deus. Aquilo que leva a gente a se alegrar, uma boa refeição, um amigo, uma amiga que você encontra, uma dádiva recebida, a gente ergue isso como ação de graças e como louvor a Deus. Somos chamados a orar noite e dia com máximo empenho, junto com o apóstolo Paulo. E nessa oração final, Paulo retoma tudo que ele está dizendo antes. A oração trata da vontade de Paulo voltar a Tessalônica e a necessidade dos crentes em Tessalônica crescerem espiritualmente. E agora ele introduz um ponto muito relevante, na medida que eles vão aguardando a gloriosa segunda vinda de Cristo na parousia. Verso 11, de novo, Paulo trata aqui, ele ora, nota bem, a Deus nosso Pai e Jesus nosso Senhor. Ele ora para essas duas pessoas benditas da deidade. Ao colocar ambos juntos, não é a primeira vez que ele faz isso nessa epístola, ele mostra que há unidade perfeita entre Deus o Pai e o seu Filho Jesus, e lembra também, assim, já que é a unidade perfeita, que Jesus é Filho de Deus e é Deus junto com o Pai. Então, Paulo se dirige nessa oração a Deus o Pai e a Jesus. E é lícito que você ore a Deus o Pai e a Jesus. É lícito que você invoque Jesus, como a gente vai ver no verso 12. Então, Paulo se dirige a Deus, nosso Pai, que é bonito também aqui, o Criador do universo, o Senhor soberano, trata a gente como filhos amados, e ele faz por causa de Jesus, nosso Senhor, porque nós nos colocamos debaixo de Jesus, nosso Senhor, e ele ora para que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, preparem o caminho para ele poder visitar os crentes de Tessalônica. Abram o caminho. No final, Satanás pode impedir a obra de Deus, mas só enquanto Deus o permite. Uma hora o inimigo é removido e a obra de Deus continua triunfante. Ele ora então para que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso Senhor, removam um obstáculo, endireitem as veredas, abra um caminho para o apóstolo e sua equipe. Verso 12, ele agora se dirige a Jesus. Nota no contexto que o Senhor, mesmo Adonai do Antigo Testamento, é Jesus. Então ele agora pede a Jesus. Ele pede que Jesus leve os crentes em Tessalônica a crescer na fé, subentendido, e do outro lado, aumente o amor. E olha a ordem é importante. Primeiro, para os da fé. E lembra que Gálatas é uma epístola mais ou menos dessa época. Paulo, em Gálatas capítulo 6, vai lembrar que a gente primeiro mira os da fé,
os da família da fé e depois demonstra amor para o próximo. A gente é chamado, então, a demonstrar amor àqueles que estão ao nosso redor, na nossa comunidade, e essa é uma forma de provar que a mensagem do Evangelho é verdadeira, pela qualidade do amor que nós temos entre nós, mas depois nós somos chamados a amar aqueles de fora, inclusive os inimigos da fé. E é isso que Paulo ora aqui. Ele ora a Cristo para que a igreja cresça na fé e o amor uns para com os outros e para com todos também cresça. E a última palavra do verso 12, ela é enfática no grego, por vocês, como também nosso amor por vocês. A ideia é que Paulo ora aqui para que não ele, mas, ou melhor, ele demonstre amor à igreja de Tessalônica, porque a igreja de Tessalônica tem primazia sobre o próprio Paulo. Em outras palavras, verdadeiros obreiros, eles são servos dos servos de Deus. Eles não estão no topo da igreja, eles estão, na verdade, lá embaixo, são os últimos da igreja, prontos a servir o povo de Deus. E aí o verso 13 termina de forma muito bonita. Lembra, olha o tamanho dessa oração curtinha, pequenininha. Nenhum de nós tem desculpa para dizer, não tenho tempo para orar. Eu leio lá Lutero orando 1 hora, 2 horas, 3 horas, depende da fonte, né? Cada um acrescenta um pouquinho mais de acordo com sua preferência, mas não é isso que a Bíblia está estabelecendo para a gente como o padrão normal da vida de oração. Nós somos chamados a orar em todo o tempo, e o que importa é que não é o tempo que você passa na presença de Deus, mas a qualidade do tempo que você passa na presença de Deus. E olha como é que ele termina. A fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade. Gente, isso aqui é muito impressionante. Paulo vai desenvolver isso no capítulo 4, mas Paulo ora para que os crentes em Corinto reconheçam seu estado de separados por Deus, mas cresçam também na santidade. Parece estranho aqui, mas de um lado, os crentes em Tessalônica, eles já são vistos, reconhecidos como santos por estarem em Cristo, eles já têm uma posição como homens e mulheres separados, selecionados, mas do outro lado, esses que são separados e selecionados são reputados como vasos escolhidos para uso exclusivo de Deus, são santos, eles devem crescer em santidade. Isenção de culpa. Como o Tiago frisou no intervalo aqui, no momento de passar a palavra, a morte virou um tabu. E é interessante notar crentes apavorados, quase histéricos com o pavor da morte. Por que esse pavor da morte? Porque não há isenção de culpa. E o Evangelho, meus irmãos e irmãs, nos dá isenção de culpa. A culpa é apagada, completamente apagada. Isso é boa nova, isso é Evangelho. Você não precisa comprar indulgência toda semana. Você não precisa dar dízimo, oferta toda semana. Se você está no Senhor, se você cresce em fé e amor, e agora, vamos ver, na esperança, a culpa foi apagada. Dia após dia, você pode botar a cabeça no travesseiro, sabendo que os seus pecados foram completamente perdoados. Eles não ofendem mais o juiz e salvador. Em outras palavras, Paulo fala aqui que a gente... ele ora para que a igreja de Tessalônica, e pela gente também, que a gente seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus. Olha que bonito isso aqui. Se nós estamos crescendo em santidade e somos isentos de culpa, o Deus que era contra nós é por nós. O Deus que era juiz agora é nosso Redentor. Ou, em outras palavras, no último dia, no dia da vingança do Todo-Poderoso, quando ele vier para esmagar aqueles que atribularam a igreja, derrotar o diabo e seus demônios, esmagar todos os principados e potestades que se levantaram contra a igreja, nós não vamos estar diante do Deus Santo, mas vamos estar diante do Deus de amor. O Deus que nós encontramos em Jesus Cristo vai estar diante de nós, com todos os seus santos. E santos aqui pode significar os anjos, mas também aqueles que já morreram, já descansam com Cristo. Olha que reencontro nós teremos. Nós vamos falar mais sobre isso aí, principalmente no capítulo 5. E se a gente continuar segundo Tessalonicenses, Paulo vai ter bastante para falar desse dia de triunfo e vitória. Mas por que nós não tememos? Por que nós não trememos diante dos nossos inimigos, seja a morte, seja o Estado, seja quem for? Primeiro, porque nós já acalentamos a ideia de que fomos destinados para a tribulação, para o sofrimento. O cristão verdadeiro sabe que
O sofrimento não lhe é estranho. Antes, ele sofrer e padecer por Cristo é sinal de que ele é da fé. Mas, do outro lado, o sofrimento não dá a última palavra. Quem vai dar a última palavra é Deus e Cristo. No dia da sua vinda gloriosa. Com grande poder. Então, a gente é chamado a crescer na fé, no amor e na esperança. A esperança de, como a gente lê aqui, Jesus vai voltar, o Senhor Jesus vai voltar com todos os seus santos para nos encontrar, nós que estamos crescendo em santidade e somos isentos de culpa. Como a gente pode terminar essa reflexão aqui? Lembrando que, junto com Paulo, somos todos convocados à oração. Nós somos chamados a orar em todo o tempo. Nossa menor frase, se dirigida a Deus e a Jesus, como ação de graças ou como súplica, ela já é recebida como oração. Se você tem tempo para gastar orando, subindo ao monte como Jesus, glória a Deus por isso. Mas se você tem vida corrida, atribulada, você não tem desculpa para não orar o todo o tempo. Levantar orações e súplicas, ações de graças a cada momento do seu dia, como conversando com Deus, como ser mais real que existe, como estando do seu lado em Jesus Cristo. Nós somos chamados, então, a nos unir a Paulo, orando uns pelos outros e orando por toda a igreja de Deus e de Cristo. E orando pelo quê? Sabendo que tudo provém de Deus e seu Filho, a gente ora ao Pai e ao Filho, primeiro, para que caminhos sejam abertos. A gente é convidado, a gente é instado a orar para que Deus abra caminhos para a gente. Para que Ele e o seu Filho abram caminhos para a gente. A gente é instado aqui a vivermos em amor nossas vidas diárias. Nós somos chamados aqui a demonstrar amor a outras pessoas em nossas vidas diárias. Nós somos chamados aqui a orar para sermos conservados na retidão e na santidade. Sobretudo, a gente aqui é convidado a orar para ter segurança definitiva, aqui e agora, aquela segurança de que ainda que a gente caia, a nossa causa não vai ser derrotada, porque a nossa esperança não está em homens, não está em governos, não está em médicos no final, nossa esperança está em Deus e Cristo, e no Senhor Jesus, que voltará em grande glória para encerrar essa história e começar um novo reino, um reino de amor, onde não vai haver mais pecado, não vai haver mais doença, não vai haver mais lágrima, não vai haver mais ação satânica, haverá só alegria, felicidade, canto, triunfo, refeição e comunhão para todos sempre e sempre. Senhor, levanta pastores como aqueles apontados por Paulo aqui, com as características apontadas por Paulo aqui. Abençoa os pastores dessa igreja para que eles demonstrem as características que Paulo aponta para nós aqui. E nós imploramos, ó Deus, derrama teu Espírito sobre nós, para que a gente ore em todo o tempo, para que a gente suplique em todo o tempo, para que a gente dê ação de graças pelas grandes dádivas que o Senhor tem derramado diante de nós, tempo e fora de tempo. Ajuda-nos a sermos homens e mulheres de oração. Ajuda-nos a crescer na fé e no amor. Mas, sobretudo, ó Deus, ajuda-nos a sermos da esperança. A esperança que não é a morte, ou o pecado, ou o diabo que dá a última palavra, mas a esperança de que é Cristo o vitorioso, aquele que vem como leão, é que dará a última palavra, nos introduzindo num reino eterno de amor. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus o Pai, que as consolações do Santo Espírito estejam com cada um de vocês, com aqueles que nos acompanham pela internet, com todo o povo de Deus nessa cidade, assim nesse país, em toda a terra. Amém e amém.